Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula daqui do meu canal de videoaulas, a 20ª aula dessa playlist de funções de várias variáveis. E finalmente chegamos na nossa última aula da parte de uma função ser diferenciável ou não num determinado ponto AB, que a gente sempre está chamando de AB. Então aqui nós encerramos essa parte de funções serem diferenciáveis, nessa quarta parte, e continuaremos ainda com mais algumas aulas durante essa playlist para, assim, então, encerrar todo esse conteúdo. Ainda tem bastante coisa para falar. Então, resumindo o que a gente falou até agora, pessoal, nós trouxemos nessas 4 aulas de funções ser diferenciável ou não alguns resultados, a começar pela definição, depois 2 resultados que eram importantes para provar, mostrar que a função ela não era diferenciável no ponto AB, que se a função não for contínua no ponto AB, então garantimos que ela não é diferenciável, fizemos exemplos disso. Outro resultado, então, definição, não ser contínua e não existir uma das derivadas parciais também garante que a função não é diferenciável no ponto AB. Tome um pouco de cuidado. Se não é contínua, garantimos que ela não é diferenciável. Mas uma função ela pode ser contínua e ser ou não ser diferenciável. Então, só garante na não ser contínua, não ser diferenciável, ok? Se não é contínua, não é diferenciável. Se não existe as derivadas parciais, ou a de x ou a de y, então não é diferenciável também, ok? Não faça uma troca disso, a gente já comentou disso nas aulas anteriores, e aqui é apenas para reforçar a ideia. O outro resultado era mostrando que se as derivadas parciais existiam no ponto AB, e eu conseguisse provar que o limitão, aquele limite enorme lá do ε1, ε2 sendo igual a zero, a gente garantia que a função ela é diferenciável, no caso, no ponto AB. Nessa aula de hoje, o que nós vamos ver é mais um resultado, e esse resultado, tecnicamente, é o que eu julgo mais interessante para se verificar que uma função ela é diferenciável em um determinado ponto. São 2 condições parecidas com o da condição da aula anterior, só que ao invés da gente fazer aquele limitão enorme que a gente fazia, são 2 limites tecnicamente mais fáceis de se manusear. Não é que nós vamos fugir do limite, mas são 2 limites fáceis de manusear, e o teorema, inclusive, que eu vou apresentar na aula de hoje, para fechar esse ciclo de funções diferenciáveis, é, inclusive, mais fácil de se lembrar, e no final da aula a gente faz um resumão de tudo que a gente viu nessas aulas de novo. Então, vou compartilhar aqui com vocês a tela, para a gente já poder começar a fazer os exemplos dessa nossa aula de hoje. E aí já está aparecendo o resultado para vocês, eu vou deixar, já está aparecendo todo o teorema. Teorema 6, pessoal, justamente porque é uma continuação daqueles teoremas das aulas da parte 1, 2, 3 e 4 de diferenciabilidade. Então dá uma olhada. Eu vou pegar uma função de 2 variáveis, ok? E se eu garantir que, primeira condição, tem que satisfazer as 2 ao mesmo tempo, tá? Ó, tem um E aqui já, para já chamar a atenção de vocês. Qual é a primeira condição? É que as derivadas parciais f de x e f de y existem perto do AB. Então, aqui eu estou me preocupando, a princípio, com pontos x e y diferente de AB. Eu quero calcular as derivadas próximas do ponto AB. Se próximos é assim, pessoal, tipo, eu estou pensando que o f, a derivada de f em relação a x, a derivada de epsilon em relação a f em relação a y e f em relação a x, que as derivadas para valores de x e y diferente de AB existem, tá certo? Essa é a ideia. Então, ó, primeira condição, vamos até escrever isso daqui. Eu tenho que garantir que a f de x para valores de x e y diferente de AB existem. Então, essas derivadas, elas existem. Essa é a primeira condição para que o teorema dê certo, tá? Com x e y diferente de AB. A segunda condição, que é o E que está ali, ele está falando para nós que as derivadas devem ser contínuas no AB. Ele não está falando da função ser contínua no AB. Lá atrás, na aula anterior, nas aulas anteriores, eu fiz exemplos com vocês que, repito, se eu garanto que a função f não é contínua, eu garanto que não é diferenciável. Mas se a função f for contínua, a função pode ser ou pode não ser diferenciável em AB. O resultado desse teorema, ele não está falando que a f é contínua, ele está falando que a derivada parcial f de x e a derivada parcial f
em relação a y são contínuas. Então, nesse caso aqui, o que a gente precisa fazer é mostrar que o limite de f de x, olha aqui embaixo um x que eu estou dando até destaque em vermelho, com xy tendendo a AB é igual ao f em relação a x de AB. Se eu apago esse x que está em vermelho, tecnicamente eu estou falando aqui que a função f é contínua na B. Isso aqui é aquela definição de continuidade, tá? Então, ó, eu tenho que mostrar que a derivada parcial da f em relação a x é contínua no ponto AB. Se ela for contínua no ponto AB, então, tecnicamente, essa igualdade ela é verdadeira. E ela tem que também satisfazer a do y, o limite de xy tendendo a AB. Eu vou escrever aqui, ó, f de xy igual a f de AB. O jeito que eu escrevi aqui tá errado, tá? Ó, isso aqui tá errado, porque aqui essa igualdade está falando que a f é contínua. Eu não quero saber se a f é contínua, eu quero saber se as derivadas parciais em x e y são contínuas. Se eu mostrar que essas duas condições são verdadeiras, ou seja, as derivadas parciais existem, e que as derivadas parciais são contínuas, eu garanto que a minha função ela é diferenciável. Dava para fazer daquela outra forma das aulas anteriores também, calculando aquele limitão do ε1, ε2, ele tinha que dar zero, mas vocês viram no exemplo que dá muito trabalho. Não que, às vezes, não vai dar trabalho de calcular esses dois limites aqui, mas na minha opinião, é muito mais prático a gente lembrar desses dois resultados aqui para se resolver problemas de diferenciabilidade de uma função. Então, ó, primeiro exemplo. Mostre que esta função ela é uma função diferenciável em todo xy pertencente ao R2. Pessoal, todo xy pertencente ao R2 eu tenho que dar uma forma de provar que vale para qualquer xy, certo? A dica desse problema não é pegar um por um, né? Vou pegar o 0, 0, 1, 1, 3, 1, 5, porque não tem como. Se é para todo, eu tenho que dar uma forma de mostrar, de alguma forma, que para todo xy vai dar certo. Pros infinitos xy pertencente ao R2, vai dar certo as condições 1 e 2. É isso que esse exercício está pedindo para eu fazer. Aqui toma um pouco de cuidado, porque aqui eu já afirmo que é diferenciável. Em alguns exercícios de avaliação, de concurso, sei lá o que você vai fazer, pode estar escrito assim: verifique aonde, ou onde, melhor dizendo, a função é diferenciável. Aí ele está te fazendo uma pergunta. Ou ele pode também fazer em termos de pergunta, né? A função, aí ele dá essa função, é diferenciável no ponto 0, 0, pode ser uma pergunta. Então, aí, ele está perguntando num ponto. Então, tudo isso depende muito do problema. Nesse caso aqui, eu já estou afirmando que é. Quando é uma pergunta, prestem atenção que isso é importante. Quando é uma pergunta que você não sabe se é ou não é diferenciável, as duas primeiras condições que eu tentaria é verificar se as derivadas parciais existem. Porque se uma delas não existir, já não é diferenciável naquele ponto. A segunda condição é verificar se a função é contínua. Se a função não for contínua, também não é diferenciável. Agora, se as duas derivadas parciais existirem, né, e a função for contínua, aí, como as derivadas parciais já existem, eu vou verificar se as derivadas parciais são contínuas, certo? Se satisfazer delas serem contínuas, vai ser diferenciável. Se não, não vai ser, tá? É meio que um ciclo, um fechamento com todos esses resultados aí. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, mostrar que f é diferenciável para todo xy diferente de 0, 0, tá? Então, a gente vai mostrar que f é diferenciável para todo xy diferente de 0, 0. Pessoal, por que eu quebrei desse jeito? Porque aqui, ó, eu tenho uma diferenciabilidade no ponto, né, que é o ponto 0, 0, e todo xy diferente de 0, 0, o denominador nunca é 0. Então, a gente consegue derivar isso aqui muito fácil. Então, ó, primeira condição do teorema. Eu sei que eu vou aplicar aqui esse teorema da aula de hoje, porque eu já sei que ela é diferenciável, tá? Então, como eu já sei que ela é diferenciável, eu vou usar o teorema da aula de hoje. Se eu não soubesse, eu teria que testar se é contínuo, se as derivadas existem ou não. Então, eu já sei que existe e que já são contínuas. Só tenho que mostrar isso. Pessoal, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, então, é calcular as derivadas em relação a x e a derivada em relação a y. É só usar a regra do quociente aqui. Né? Lembrando que para todo xy diferente de 0, 0, a função é essa. Tá? Eu vou colocar o resultado direto para a gente ganhar tempo. Isso aqui vai dar 2x à quinta
mais 4x ao cubo y ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado. Ok? E eu já vou colocar da f de y também. A f de y dá menos 2x à quarta y sobre x quadrado mais y ao quadrado. Pessoal, aqui é só você usar a regra do quociente em relação a x, quando for a x, e em relação a y, quando for a y, tá? Então, só para vocês entenderem o começo do problema. Ó, qual que é a derivada é o primeiro pelo segundo, né? Ou de cima pelo de baixo, não sei como que vocês aprenderam. Mas a derivada do de cima, dá 4x ao cubo, ó, tá vendo que o 4x ao cubo já aparece aqui, ó. Vezes o segundo. Ah, professor, mas tá meio estranho, porque tem isso daqui. Tá, mas quando você fizer a distributiva, vai dar essa parcela aqui, beleza? Agora, vamos lá. Assim, a gente já garantiu que a f de x e f de y existem. Que é a primeira condição do nosso problema. Então, a f de x e a f de y, elas existem. Para todo xy diferente de 0, 0, elas existem. Fechou? Existe, tá aqui a expressão dela existia no seguinte sentido. Você conseguiu calcular, deu ali. A segunda situação é verificar se essas funções são contínuas. Ela, por definição, ela é contínua. Acabou. Então já é diferenciável. Mas vamos explicar isso com mais calma. Por que eu sei que esta função f de x não é esta, tá? Não é a f. É a derivada da f em relação a x e a derivada da f em relação a y, que eu tenho que verificar se são contínuas. Por que eu sei que elas são contínuas? Porque aqui no numerador desta função derivada em relação a x, a derivada parcial em relação a x, é polinômio dividido por polinômio. Aqui o polinômio é contínuo. A gente aprendeu que função polinomial é contínua. Dividido por aqui também é um polinômio. Se eu abrir isso aqui, vai dar um polinômio de grau 4 nas variáveis. Polinômio de duas variáveis, né, gente? Então, polinômio dividido por polinômio, quociente de contínuas é contínua. Professor, mas aqui não pode dar denominador zero? Não, não pode dar denominador zero. Então, é contínua. Qual é o único ponto de descontinuidade dessa função derivada parcial de x? É 0, 0. Só dá a zica no ponto 0, 0. Mas como xy é diferente de 0, 0, eu tenho uma divisão de número dividido por número. Então, é contínua. Isso daqui para qualquer valor de x, y diferente de 0, 0. A mesma reação, a mesma interpretação, a mesma relação, isso que eu quis dizer, é a derivada em relação a y. Então, nesse caso, a segunda condição do teorema é que elas já são contínuas por definição e, portanto, chegamos à conclusão que são diferenciáveis, né? Como f de x e f de como a derivada de f em relação a x e a derivada de f em relação a y são, por definição, contínuas. Pessoal, é por definição mesmo, tá? São contínuas para todo xy diferente de 0, 0. Eu só estou escrevendo o que eu acabei de falar, né? E eu vou colocar aqui entre parênteses, tá? Ó, qual que é a justificativa da definição? Pois são quocientes de contínuas. Pois são quocientes contínuas. Segue, portanto, que f é diferenciável para todo xy diferente de 0, 0. Por que isso daqui? Porque eu acabei de mostrar que está valendo o 1, as derivadas parciais existem, e o 2, f de xy são contínuas para todo xy diferente de 0, 0. Se elas são, olha o teorema, as derivadas parciais existem e são contínuas, no caso o meu AB aqui é todo xy diferente de 0, 0, tá? Então, para todo xy diferente de 0, 0, as derivadas parciais existem, que são aquelas duas fórmulas que eu acabei de encontrar, e além disso eu mostrei, por definição, na verdade elas já seguem por definição, que são contínuas para todo xy de 0, 0. Xy diferente de 0, 0. Portanto, ela é diferenciável para todo xy diferente de 0, 0. Ok? Então, esse daqui a gente já matou. Agora a gente precisa fazer o quê? Vou passar uma divisão aqui só para não confundir. Mostrar que f é diferenciável para xy igual a 0, 0. Então, falta mostrar que a f é diferenciável
f é diferenciável em xy igual a 0, 0. Ou f é diferenciável no próprio 0, 0. Ou seja, a gente precisa calcular, verificar. Então, a primeira coisa é isso aqui, ó. É mostrar que existe. A gente precisa mostrar isso, tá bom? Mostrar porque eu já sei que existe, né? Porque eu sei que é diferenciável, então eu já sei que existe. Eu tenho que mostrar que existe a f de x no 0, 0, e eu tenho que mostrar que existe a f de y no 0, 0. Como que eu calculo uma derivada num ponto? A gente aprendeu isso lá em aulas, lá atrás, na parte de derivadas. Então, eu tenho que resolver isso aqui pelo limite, pela definição de derivada parcial. Bom, qual que é a definição de derivada parcial do limite? Quando é no ponto, pessoal, quando é no ponto, temos que fazer, literalmente, calculando pelo limite. Então, isso aqui vai dar limite de h tendendo a 0, de f de 0 mais h, vírgula 0, porque é o meu AB aqui, né? Lembra que a definição é f de a mais hb menos f de ab, que no caso aqui é 0, 0, dividido por h. Eu já fiz isso várias vezes em vários exemplos anteriores, então eu vou me dar o luxo simplesmente de falar que a gente vai continuar essa conta e vai dar 0. Ok? Então aqui é só você substituir, ó, 0 mais h dá h, então vai dar f de h0. Aí a gente vem aqui e calcula f de h0, substituindo aqui por h e por 0. Vai obter uma função, vai calcular esse limite e a gente vai chegar que esse limite dá 0. Já fiz isso várias vezes, então me sinto bem confortável apenas de colocar o resultado final. f de y de 0, 0. Agora é o contrário, né? O incremento está na entrada y. Então, é limite de h tendendo a 0, de f de 0,0 mais h, agora é no y. Lembra? Aqui é o AB. Então, f de a, d mais h, menos f de ab, dividido por h. Também vou colocar o resultado desse limite da 0. Ou seja, f de x de 0, 0 dá 0 e f de y de 0, 0 dá 0. Ah, professor, mas tinha que dar 0 porque aqui já era 0, não tem nada a ver. A gente fez alguns exemplos anteriores nas aulas de vídeos anteriores, de várias aulas para trás aí, que aqui era 0 e às vezes a derivada parcial dava 1 e 0, 1 menos 1, tá? Não tem nada a ver. Coincidiu de ser 0 nas duas aqui também. Essas derivadas existem a f de x de 0, 0 e a f de y de 0, 0 e, além disso, no ponto 0, 0 elas valem 0. Acabou? Não. A gente precisa mostrar a segunda condição. Ó, a primeira condição do teorema é que existe essa, certo? A segunda condição é que a f de x e a f de y são contínuas em 0, 0. Isso é o que a gente precisa mostrar agora. Mostrar de novo, repito, porque eu já afirmei desde o enunciado do problema que a função é diferenciável em todo lugar. Então é para todo mundo diferente de 0, 0 e também agora estou provando, estou afirmando que elas são contínuas, só que a gente precisa mostrar isso, tá? Não é só escrever. Bom, como que eu mostro que uma função ela é contínua? Eu calculo o limite, no caso da derivada, tá, pessoal? No caso aqui agora é tendendo a 0, 0, da f de x. Não é a f, a derivada parcial de f em relação a x. Para todo xy. Quem que é esta função aqui? Ó? Esta função a gente achou ela no 1, né? Na parte 1. Então, isso aqui vai dar limite de xy tendendo a 0, 0. Ok? Esse limite de xy tendendo a 0, 0, esta é a função para todo xy diferente de 0, 0. Aliás, a derivada. A derivada em relação a x é esse cara aqui, para todo xy diferente de 0, 0. E por que eu vou usar esse cara? Porque quando a gente está calculando o limite, eu já falei isso 500 vezes também, quando a gente está calculando um limite, no caso aqui está tendendo a 0, 0, quer dizer que os xy, eles nunca são iguais a 0, estão cada vez mais próximos de 0. Então, esta função aqui, que aparece aqui, que no caso é a derivada parcial, está admitindo que vale ela para todos os xy diferentes de 0, 0. Qual que é? A expressão é essa daqui. Ok? Então, ó, essa é a expressão que eu vou colocar aqui. Então, isso aqui vai ficar 2x à quinta
mais 4x ao cubo y ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado ao quadrado. Pessoal, eu preciso dar um jeito de calcular esse limite. Tá? A forma que eu resolvi, eu vou escrever para vocês que isso aqui é um produto de limitada, é um limite, né? Então, como limites, nas aulas de limite, é um limite de um produto de uma que vai a zero e que a outra função é limitada, aquele resultado clássico. Como que eu quebrei? Depois eu mostro para vocês como que eu quebrei, como que eu concluo que é produto de limitada e que vai a zero. Eu quebrei isso daqui como sendo 2x vezes x à quarta sobre x quadrado mais y ao quadrado, mais, esse aqui não tá difícil de ver, né, ó, porque aqui tá 2x vezes x à quarta tá aqui, 2x à quinta sobre o denominador, mais é o que tá aqui, e esse daqui eu quebrei como 4x vezes, aqui vai ficar x quadrado vezes y ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado. Prestem atenção no que eu vou fazer aqui, ó, essa aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, tá? Por enquanto, aceitem aí e daqui a pouco eu já mostro para vocês se isso aqui é verdade. Essa daqui é limitada. Essa daqui, ó, também é limitada. A gente vai mostrar isso, tá? Esse daqui vai a zero, porque quando x vai a zero, 2x vai a zero. Mesmo raciocínio também é esse. Moral da história. Limite da soma é a soma dos limites, desde que os limites existam. Mas vamos lá. Limite desse mais limite desse. É isso que eu tô querendo dizer. Vamos pegar o limite desse daqui. Limite de alguma coisa que vai a zero vezes outra limitada. Quanto que dá esse limite aqui, então? Zero. Limite de alguma coisa que vai a zero vezes outra que é limitada. Quanto que dá esse limite? Zero. Zero mais zero dá quanto? Dá zero. Isso é importante. Agora, zero, esse cara aqui, ó, vê se vocês acompanham comigo. Esse valor aqui, zero, é justamente o valor do f de x no 0, 0. Ó. Ou seja, eu acabei de provar que o limite de xy tendendo a 0, 0. Para quem não acompanhar o que eu vou fazer, é isso aqui, ó. Isso com isso. Eu vou pegar só e reescrever esse com esse, ó. Isso é igual a isso, que por sua vez é igual a isso, que é igual a zero, mas isso é igual a zero, que é isso. Ou seja, o primeiro é igual ao último. Então, o limite da derivada parcial em relação a x, quando vai atendendo a 0, 0, é o valor dela no próprio 0, 0. O que significa isso aqui? Que a f de x é contínua no 0, 0. Certo? Isso aqui eu acabei de provar. Tá feito, tá provado, só que tem um detalhe. Aqui eu quero que vocês enxerguem por quê que isso daqui é limitado. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa parcela aqui de alfa e essa de beta. Só pra gente se organizar aqui, ó. Aqui é uma observação, tá? Isso aqui não tem... É uma observação de como que eu cheguei que era limitado. Bom, a gente já sabe que x quadrado é menor do que x quadrado mais y ao quadrado. A gente já fez isso várias vezes em vários exemplos, tá? O que eu fiz aqui, ó? Eu percebi aqui na questão como era x à quinta e como aqui embaixo está elevado ao quadrado, a minha linha de raciocínio foi o seguinte, para mostrar que isso aqui é limitado, eu precisava dar um jeito de elevar ao quadrado aquela desigualdade padrão, certo? Aquela desigualdade padrão que a gente conhece lá das aulas de limite de produto de limitada e a outra que vai a zero, tá? Feito isso, eu elevei os dois lados ao quadrado daquela desigualdade padrão, porque eu tinha que ter esse quadrado aqui. Se fosse a quarta, o cubo, né, eu levaria o cubo, eu levaria a quarta, entendeu? Eu tentaria manobrar, manipular o negócio, manobrar não, manipular as contas, né? Então, eu tenho isso daqui. E isso daqui, por sua vez, vai chegar nisso, né? Que x à quarta menor do que x quadrado mais y ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Isso daqui foi onde que me fez ver que eu deveria pegar 2x à quinta, que era o que tinha aqui, e quebrar ele como sendo x à quarta sobre isso, que eu sei que é limitado, e o que sobrou, que vai a zero. Foi por esse motivo que aconteceu essa desigualdade, essa separação entre 2x e x à quarta mais x quadrado mais y ao quadrado, tá certo? A explicação é essa, porque eu vi esta parcela aqui, percebi que tinha um quadrado aqui embaixo, e tendo esse quadrado aqui embaixo, eu elevei os dois lados ao quadrado. Como é que é tudo positivo, elevar os dois lados ao quadrado não muda a desigualdade,
tá certo? E aí eu cheguei que isso daqui é verdade, logo, né, a gente sabe que ao dividir tudo por x² mais y² ao quadrado, que é diferente de 0, 0, porque está dentro do limite isso, né? Não vai dar 0, 0 o denominador. Vai ficar isso aqui, ó, x² sobre x² mais y² ao quadrado é menor do que x² mais y² ao quadrado sobre x² mais y² ao quadrado, e isso é igual a 1. Ó, esse aqui é meu alfa, né, ó. Esse aqui é o alfa ali do nosso problema. Tá certo? Que é aqui, ó, que é o que tá aqui. Então, eu acabei de mostrar que a parcela alfa aqui, ó, essa parcela alfa, ela está entre 0 e 1. E lembrando, tá, pessoal, eu dividi essa conta que eu fiz aqui embaixo, tecnicamente eu peguei e dividi aqui embaixo e aqui embaixo os dois lados dessa desigualdade por esta parcela, porque eu quero forçar a dar um número aqui, no caso é 1. Então, essa parcela eu sei que ela está entre 0 e 1. A mesma coisa, para a gente ganhar tempo aqui, ó, a outra parcela que falta é essa beta aqui, ó. Por que que aqui eu fiz como x² vezes y²? Né? Por que que eu fiz como x² vezes y²? De novo, é aquela ideia de raciocinar conforme me é conveniente para o problema. Nessa daqui, ó, eu já fiz dessa forma. Eu fiz assim, ó. Eu sei que x² é menor do que x² mais y². A gente já falou isso várias vezes. E aí eu precisava dar um jeito de aparecer... Se eu levar os dois lados ao quadrado aqui, não vai aparecer o y ao quadrado. Mas uma outra forma de eu fazer o y ao quadrado aparecer é escrever que y ao quadrado também é menor do que x² mais y². Agora, o que eu faço? Eu venho aqui, multiplico essas duas. Quando eu multiplicar esses dois lados, cada lado com cada lado, eu vou obter isso aqui, ó. x² mais y² ao quadrado. Olha o quadrado aparecendo aqui de novo, ó. x² y² sobre ele. Então, isso daqui, será que eu consigo agora provar que é limitado? Sim. Basta eu dividir os dois lados por x² mais y², tudo isso elevado ao quadrado. Eu vou dividir os dois lados por esta parcela. Isso já é positivo, então a gente chega que também é limitado. Ó, logo, o que eu vou fazer aqui? Isso daqui vai ficar 0 é menor do que x² vezes y² sobre x² mais y² ao quadrado. Isso daqui é menor do que x² mais y². Tudo isso ao quadrado sobre x² mais y² ao quadrado. E isso é menor do que 1. E esse cara é o beta do meu problema. Ok? Então, aqui não tem muito segredo. Aqui, só para vocês reforçarem o que está acontecendo, é comprido? É. Eu apenas estou justificando isso daqui. Tá certo? Então, a minha observação acabou agora. O que eu acabei de mostrar para vocês? Que realmente a derivada parcial de x é contínua no ponto 0, 0. Agora, falta mostrar que a derivada parcial de y é contínua no ponto 0, 0. Como eu já fiz a de x, a de y vai ficar muito mais rápido. Qual que é a segunda conta que eu preciso fazer? Mostrar que o limite de f de y também é f de 0, 0, né? Que a derivada parcial de y também é contínua. Substituindo quem que era a nossa, desde o começo do problema, a nossa derivada parcial de y era dada por essa expressão aqui, mesma linha de raciocínio, porque aqui são para todos os valores diferentes de 0, 0, num limite aqui nunca é 0, 0. Então, esta é a expressão, essa daqui é a expressão que tem que ser posta aqui, menos 2x² y sobre x² mais y² ao quadrado. E agora, esse daqui tá fácil para vocês enxergarem, porque o x² a gente acabou de mostrar que é limitado, né? Então, isso aqui fica o limite de xy tendendo a 0, 0. Vejam o que eu vou fazer. Eu vou escrever isso aqui como menos 2 vezes y, menos 2y, vezes x² sobre x² mais y² ao quadrado. Pera lá, esse vai a 0. E isso é limitado. Pessoal, essa parcela que eu estou escrevendo aqui agora, que é limitada, é igual a do x agora, ó. É x² sobre x² mais y², que eu acabei de provar. Isso daqui dá 0, que é justamente o valor
f de y no ponto 0, 0, ó, tá aqui. Ou seja, eu acabei de mostrar, ó, que isso daqui, esse é igual a esse, que por sua vez é igual a esse, que é igual a esse. Então, o primeiro é igual ao último. Ou seja, passando a limpo, isso daqui fica aqui o limite de xy tendendo a 0, 0 de f de y de xy é igual ao f de y de 0, 0. O que significa isso? Que a derivada parcial em y é contínua, a de x já era contínua, então a condição 2 foi satisfeita, a 1 já tinha sido satisfeita e valia 0, 0. Portanto, a f é diferenciável no 0, 0. Acabou o problema. Então, f ela é diferenciável em 0, 0. Ufa, acabamos esse problema. Pessoal, aí vocês podem estar se perguntando assim, né? Antes de eu colocar o segundo exemplo aqui. Professor, mas não deixou de ter que calcular um limite. Sim, a gente teve que calcular o limite, porque lá tinha aquele limitão do mal. Só que aquele limitão do mal era um limite só, mas ele é um limite muito comprido. Como tem muita informação naquele limite, a função que aparece lá naquele limite, ela é muito mais complicada. Além disso, o denominador aparece a norma do HK, né? Vocês vão lembrar que era a raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado com h e k tendendo a 0, 0. Então, a forma de você verificar aquele limite é muito mais complicada do que esses que eu estou apresentando na aula de hoje. Esses também não foram difíceis, mas eles são menos problemáticos para se manipular do que aquele limitão do mal lá, tá certo? Do que eu chamava de E de HK sobre norma de HK. Então, esse resultado, para mostrar que a função ela é diferenciável, ele é um dos melhores que existem, tá certo? Então, sempre pense nesse resultado. Lembrando sempre que é importante você verificar se ela não é contínua ou se as derivadas parciais não existem, porque isso já garante que a função não é diferenciável. Então, vamos perguntar. Essa aqui agora é uma pergunta. Claro que é um exercício mais rápido para a gente encerrar a aula já, para não ficar muito comprido. A função f de xy igual a x vezes e de xy é diferenciável em 1, 0? Pessoal, essa função ela é contínua para todo xy. Ah, então ela é diferenciável? Não. Eu posso ter uma função... Não estou falando que não é esse, tá? Eu posso ter funções que sejam contínuas e que não sejam diferenciáveis. A gente já falou sobre isso nas aulas anteriores. Como que eu vou verificar se essa função ela é diferenciável? Ou não, né? Porque está perguntando. Primeira coisa, esta função é contínua? Sim. Então, não posso... É contínua, né? Porque eu posso substituir no ponto 1, 0, ok? As derivadas parciais delas existem? Vamos calcular para ver se existe, certo? Se uma das derivadas parciais não existir, já não é diferenciável. Se não for contínua, não é diferenciável. Mas esta função, ela é contínua. Então, pode ser diferenciável ou não. Contínua em qualquer xy, né? Ela não tem restrição. Agora, será que as derivadas parciais existem? Claro que existe. Qual que é a derivada parcial? É literalmente calcular a derivada parcial dessa função. Vai dar derivada do primeiro vezes o segundo, derivada do x é 1, né? Mais o primeiro vezes a derivada do segundo pela regra da cadeia, da e de xy vezes y. Ou seja, deu e de xy, só estou colocando em evidência, 1 mais xy. Ou seja, a derivada parcial em relação a x dá isso, existe. E aí que tá, é para todo xy. Então tá vendo que a condição 1 do teorema da aula de hoje já está sendo satisfeita? E a f de y? A f de y vai dar a derivada do primeiro é 0, vezes o segundo, aqui agora eu estou derivando em y, né? Eu estou pensando aqui como regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, que agora vai ficar e de xy vezes x. Lembrando que o segundo agora é regra da cadeia. Então, isso aqui vai dar o quê? X quadrado e de xy. Ou seja, as derivadas parciais... Veja bem, eu vou até escrever na condição do teorema. Item 1. F de x e f de y existem para todo xy pertencente ao R2. Certo? Para todo xy. Qualquer valor de xy você pode colocar aqui. Elas existem. Não tem descontinuidade. E a segunda condição é que elas são, por definição, contínuas.
Professor, mas por que por definição elas são contínuas? Produto de contínuo, isso aqui é um produto de polinômio com uma exponencial. Isso aqui é um polinômio vezes uma exponencial. Então, isso daqui, produto de contínuo, é contínua. São contínuas. São contínuas para todo xy pertencente ao R2. Então, em particular, logo, F é diferenciável, de acordo com o teorema da aula de hoje, ela é diferenciável para todo xy pertencente ao R2 e, em particular, para xy igual a 1, 0. Professor, mas por que diabos, então, o senhor escolheu esse ponto 1, 0 aí? Por que o senhor escolheu o ponto 1, 0? Pessoal, é bem provável que vocês não vão lembrar, porque a gente já falou um tempinho, mas esse exemplo que eu acabei de mostrar aqui para vocês, eu dei ele lá na aula 16, que era a nossa primeira aula, parte 1 de função diferenciável. E eu falava muito, na verdade, era na parte de aproximação linear, foi uma aula antes, tá? Corrigindo aqui. Quando eu falava de boa aproximação e ser uma aproximação, de uma aproximação linear, ser ou não uma boa aproximação. Que a gente calculava aquela função L de XY e ela tinha que ser próxima da f de XY apenas e somente apenas quando a função era diferenciável no ponto de tangência da L de XY, da aproximação linear, que vem do plano tangente, toda aquela história. Então, ó, isso aqui para a gente encerrar a aula, eu quero deixar isso aqui para vocês, ó. Se uma função ela é diferenciável num ponto AB, então a linearização dela nesse mesmo ponto é uma boa aproximação da f quando xy está próximo de AB, ou seja, o que está no segundo parágrafo. Se a z, a função f, ela é diferenciável no ponto AB, então o plano tangente se aproxima do gráfico da f no ponto de tangência. Por que naquele exercício anterior eu coloquei no ponto 1, 0? Porque eu quero que vocês comparem ele, né, com o exemplo da aula. É o exemplo da aula 16, acho que é o exemplo 1. Esse é o exemplo 1 da aula 16. E compara com o exemplo 2 desta aula e vocês vão perceber que os valores da L, lá da aula 16, está muito próximo da L, da F, perdão, aqui, porque a gente acabou de provar que ela era diferenciável lá na aula 16. Eu não provo que é diferenciável, mas eu calculo. E aí ficou próximo. E aí aqui agora eu estou provando que lá os valores estão dando próximos. Os valores são próximos justamente porque a função ela é diferenciável. Porque se ela é diferenciável, a linearização é uma boa aproximação da f. Lógico, no ponto de tangência. Quanto mais você se afasta, mais distante fica. Então, compare com... Vou colocar aqui para vocês lembrarem, tá? O exemplo 2. Compare o exemplo 2 dessa aula com o exemplo 1 da aula 16 dessa playlist, tá, gente? Da aula 16 dessa playlist, óbvio. E vocês vão perceber que a aproximação linear lá da aula 16 dava próximo da f para valores próximos do 1, 0, que é o ponto de tangência, justamente porque a função ela era diferenciável. Mas lá na aula 16 eu não falo nada de diferenciabilidade. Aqui agora eu provei e fechei todo o ciclo a partir daquela aula 16, quando que uma boa aproximação é ou não é uma boa aproximação, quando a aproximação linear é uma boa aproximação ou não, ok? Bom, com isso, pessoal, eu encerro essa aula. Vamos dando continuidade nessa parte ainda de... Eu vou falar agora um pouco de diferenciais, para aí entrar em outros assuntos e encerrar esse ciclo de diferenciabilidade. Na verdade, a partir de agora, todos os resultados que vão vir ali daqui para frente, a gente vai supor que a função é diferenciável, seja num ponto, seja num determinado conjunto de pontos, porque a gente vai falar de regra da cadeia, de diferenciais, derivação implícita, máximos e mínimos, enfim, vários conceitos que vêm daqui para frente, é necessário que aconteça, que a função seja diferenciável. Então, valeu mais uma vez, como sempre, para a participação de vocês. Dúvidas, escrevem nos comentários, assim que sempre eu puder eu respondo. E nos vemos na nossa 21ª aula, no nosso próximo vídeo. Grande abraço, nos vemos em breve. Valeu!